Agora a Semana em Foco, as notícias que marcam esta semana que está chegando ao fim através do Portal Meso Regional com Jefferson Santos. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Jorge Tais. Bom dia a todos os ouvintes da Itaberá FM. Prazer mais uma vez estar aqui contigo e com todos os ouvintes. E uma semana que vai chegando ao fim, onde as principais notícias acabam vindo justamente, né, nesse fechamento de semana. Começamos pela triste notícia da morte do Carl Ehring. Nosso colega, né, um ícone da comunicação blumenauense. Jorge Tais, tem uma vizinha de frente da minha casa, a Karen, que ela trabalhou com ele na direcional. Ela foi lá em casa agora me dar um abraço aos prantos, porque eu usei ela como fonte, sim, para saber sobre o velório e tal. Ela não estava sabendo embora conversou no final da noite de ontem com a Maria, né, a esposa do Carl. É triste, a gente perde uma pessoa assim, querida demais por muita gente, fã dos Beatles, gremista, fanático, né, e que eu acho que quem conheceu o Carl, assim, eu conheci ele só virtualmente, confesso isso, mas uma pessoa extraordinária, culto demais, que queria o bem de todo mundo, blumenauense raiz, nasceu aqui, né? Nasceu numa sexta-feira e acabou partindo numa sexta-feira também, Jorge. Olha a coincidência, né? Coincidências da vida, será? Coincidências da vida, eu acho, Jorge. Morreu sem sofrer muito, isso ele pedia, né? Ele falava para todo mundo que ele não gostaria de sofrer, eu acho que ninguém quer passar por isso. Ele faleceu por conta de uma situação pulmonar, né? Estava bem fraquinho nos últimos dias, mas nos últimos dias ainda andava por aí, às vezes, né? Então, falava com a Karen, minha vizinha, todo santo dia, inclusive. Nossos sentimentos, né? Toda a família, os amigos, os parentes, né, pelo falecimento do Carl Ehring. Isso. Hoje também o desfecho do caso Bianca. Isso, chegou ao final aí o que era o assunto de toda a sociedade blumenauense. Eu destaco assim, né, que chegou ao final sem uma tragédia, o que é bom, né? Não chegou ao final ainda, na verdade, né? Isso não chegou nem na metade dessa briga. Da judicial não, né? Mas pelo menos desse o encontro da menina, né? O que era mais importante, o encontro da menina e ela estando bem, né? Agora, é muito importante agora acompanhar essa criança, né? Uma criança de 8 anos passando por uma situação como essa, né? Num caso que repercutiu no Brasil inteiro, que pressiona muito a criança, né? Querendo ou não, a gente sabe que é muito difícil, já é difícil quando os pais se separam, tem uma briga judicial para saber quem vai ficar com a criança, ou nem mesmo quando não tem briga judicial, né? Que fica tudo acordado, mas ali no meio sempre há um afinetando contra o outro. Para a criança já é ruim para o desenvolvimento psicológico de uma criança. Imagina uma situação como essa, que a criança acaba fugindo junto com o pai e tal, o que pode acontecer. Na cabeça dessa menina assim, que vai precisar de um acompanhamento. E vai precisar muito. E isso quem tem que intervir é o poder público mesmo, com assistência social, com o atendimento psicológico dessa menina, que já precisava antes, na verdade, né? E, assim, é triste demais as pessoas comentando o que não sabem, de todos os lados, acusando a gente da imprensa, acusando um pai, acusando uma mãe. Pessoal, eu acho que ser juiz é muito difícil. Ter que condenar alguém e tal, mas ser um juiz, Jorge Tais, uma vara familiar, eu não queria. Mesmo com todos os benefícios que tem, né, financeiros, perante a sociedade, um juiz, eu realmente acho que é difícil dormir num travesseiro sem pensar, será que eu fiz o certo? Será que essa decisão, será que é esse aqui que merece ficar com a criança? Será que é esse aqui que merece a punição? É difícil. Em casos como esse, a gente vê como a sociedade é sedenta por julgar, né? Exato. Ela já vem e já julga. E já julga. Já julga. Para você participar de um julgamento, quando você vai poder dar a sua opinião sobre uma determinada situação, quando você é convocado por um júri popular, pelo menos, né?
Você não vai lá ler um papel e diz o que quer. Exato. Você acompanha todo o procedimento de um julgamento, né? De toda a história, tem defesa, tem acusação. É a partir daí que você vai tomar uma decisão junto com outras pessoas que são selecionadas. Mas na sociedade aqui do lado de fora, né? A partir do momento que se escreve uma frase, o julgamento já vem. Já vem. A gente não sabe o que a fundo acontece nessa situação, triste situação, diga-se de passagem, para a criança, né? A gente só tem que pensar na criança. E a probabilidade desse pai agora ficar distante dessa criança é enorme, né? Se estava na justiça brigando por ter Sem falar do crime que ele cometeu. Olha só, Jorge Tais, a lei do sequestro diz o quê? Se sequestrar uma pessoa e ela for seu familiar, agrava a pena. Se você ficar com ela mais de 15 dias, agrava a pena. Se ela for incapaz, agrava a pena. Então, ainda se for uma lei, uma pena branda, e deve ser porque ele não pediu recompensa, né? Ele não machucou a criança, mas ele certamente vai ser condenado pelos crimes que cometeu. Aliás, responde já um inquérito policial por sequestro, desobediência e cárcere privado. São 3 crimes que aí agora por mais que ele alegue que a criança queria ficar com ele, né? O que ele fez é contra a lei, é uma criança, né? E aí a sociedade, e aí eu não sou advogado, mas por pouco que eu entendo, num processo desse, Jorge Tais, a criança não é ouvida até os 12 anos. O que diz a lei, a opinião, o relato da criança é colocado na balança a partir dos 12 anos. E o juiz não pode passar por cima da lei, o conselho tutelar não pode passar por cima da lei, a assistência social não pode passar por cima da lei. O pai e a mãe não podem passar por cima da lei. Então tem muita gente comentando muita coisa sem saber a realidade. Mas uma criança de 8 anos tem discernimento para escolher. Não tem. Ela está sendo alienada. E talvez nesse caso, e aí é um talvez importante, talvez pelo pai e talvez pela mãe juntos. Ou talvez só por um, ou talvez só por outro. Né? Então é uma decisão difícil. E sabe o que a gente tem que fazer? É rezar. Para quem tem fé, reze, torcer, para que isso nunca chegue na nossa família, porque a gente tem filhos, a gente tem neto, a gente tem sobrinho, a gente tem tios, a gente tem avós, né? Então assim, é triste demais. Imagina uma acusação, Jorge Tais, de um crime que você nunca cometeu. Como, por exemplo, de um abuso, enquanto sua neta está desaparecida. A gente tem que tomar cuidado. Eu só fico achando assim, né, que o foco tem que ser uma criança que está no meio de uma disputa judicial por uma guarda, que tem vários elementos. Por que a mãe não ficou com a guarda, perdeu para o pai? Por que depois o pai perdeu, voltou para a mãe? Então não dá para se ter conclusão nenhuma, né? E a gente não pode ser sedento por julgamento, né? Tudo isso tem um desfecho. A justiça é lenta, às vezes irrita, é lenta, irrita. Mas uma coisa eu vou falar para vocês, eu conheço todo esse trâmite de quando uma criança é maltratada, é abusada. Tem uma rede que funciona e funciona muito bem aqui em Blumenau. Qualquer sinal de maltrato ou de abuso, a criança é imediatamente ouvida, retirada, né? Do lar. E ouvida. E nesse caso é ouvida e examinada. Exatamente. E retirada. Vai para um lugar. Para isso tem famílias acolhedoras, tem abrigos e tem tudo mais, né? As famílias acolhedoras ainda é o segundo passo, né? Então, não vamos julgar, né? O tempo vai esclarecer tudo. Acima de tudo, né? É lamentar só a criança passar por tudo isso. Tomara que isso não traga repercussões negativas para a saúde dessa menina no futuro. A vida inteira dela vai ter uma recordação desse episódio.
inevitavelmente. Pior que é isso, né? E com a repercussão que ganhou, sempre vai ser a menina que passou por essa situação. Exato. Virando essa página, avançamos no reparo das comportas, né? Ou pelo menos já sabemos quanto precisa. É mais de R$200 mil para deixar as 2 comportas funcionando. A gente está falando só das comportas de José Boatê. É só aquele equipamento específico lá, né? As comportas, abrir e fechar. Fora o resto que tem tudo para fazer lá. Né? Ok, mas R$200 mil para colocar as comportas em dia. O que são R$200 mil para o governo do estado? Não tantos anos. Não é, e tanto é que já vai mandar fazer assim que o relatório vier completamente. Sim, espero, né? Porque se forem varrer a barragem, vai ter gente publicando videozinho como Salvador da Pátria, usando aquela estrutura para uma politicagem descabida. Se tiver lá arrumando uma telha de uma cobertura, vai ter mais um fazendo videozinho, dizendo... Eu espero que as nossas autoridades levem a gente a sério. Leva as coisas que tem que ser levadas a sério com seriedade. Sabe? Quantos anos que a gente está aguardando, assim, o funcionamento da barragem de José Boatê? Quantos anos os índios precisam de uma solução, precisam ser atendidos? E quantos anos um outro lado também está usando os índios, alienando também, a gente está falando de alienação, os indígenas, não pode mais falar índio, não sei porquê, né? Tá, então vamos no indígena. Indígenas, realmente não consigo entender isso. Mas usando os indígenas para alienação, politiqueira também. Aliás, tem bastante indígenas aqui em Blumenau por alienação também. Está provado para fazer movimento político. É inaceitável. O que eu espero realmente é que a barragem de José Boatê funcione e que a gente tenha isso sendo levado a sério. Considero as ações dos últimos meses aí com relação à dragagem do rio Itajaí-Açu em Rio do Sul, o reparo das comportas de Tuporanga que estão em pleno vapor, só tem uma, eu acho que ainda precisa de um maquinário mais específico, mas as outras tinham 3, eu acho, ali com problemas, 2 já foram resolvidas, né? E que José Boatê faça operar e que aqueles anúncios das outras barragens de Vidal Ramos e outras mais aqui para baixo no Vale do Itajaí, me fugiu não lembro também. A cidade, que essas barragens que a gente não veja só que são estúdio, para chegar em julho, agosto do ano que vem, às vésperas de um novo período eleitoral, dizer, começamos a obra como centro de inovação aqui em Blumenau, que todo mundo sabia que era uma ação estelionatária eleitoral. Tanto que tá como tá. Não tá. Bom, vamos lá. Só para falar desse caso de José Boatê, né? O mais importante de tudo, né, é que a Celesc e a Defesa Civil teve a maior tranquilidade do mundo para ir lá, né? Fazer esse serviço todo essa semana. Agora, se não começar as obras das casas prometidas paralelo a esse serviço, vai haver uma retaliação de novo, porque o pessoal lá está cansado de promessa, né? Então, as coisas têm que avançar paralelamente para que a gente tenha tranquilidade. Porque a gente nunca tanto viu... um lado ter tranquilidade, né, de que está se também, cumprindo o negócio, e o outro também ter a tranquilidade de poder fazer, virar as costas e garantir que aquilo vai ficar lá, né? Porque os indígenas nunca foram levados a sério também, né? Também Eles têm não. a razão deles. Também não. Frequência de ações com moradores em situação de rua aqui em Blumenau, né? As internações realizadas aqui na cidade, que estão acontecendo, e as reclamações lá no bairro Itopavazinha, de que cresce o número de moradores em situação de tenho rua. Recebido também. O pessoal está assustado naquela região lá, se vê fragilizado, né, pelo crescimento do número dessa população lá, e pessoas que fazem ameaças. Sim. Porque então, a situação aqui tá legal, né? Tá fazendo, tá bacana aqui na região central, pulamos cerca, videozinho, tudo lindo e maravilhoso.
Mas no foco que está crescendo em outro lugar, a gente tem que ser igual. Não adianta varrer a sujeira para debaixo do tapete ou empurrar para os bairros, né? Porque os bairros sempre ficaram desguarnecidos. Não adianta limpar a vitrine e o depósito tá todo empoeirado, né? Então esse é um alerta. Segunda internação compulsória. Vejo isso, de fato, algo positivo, porque isso... Eu vou falar uma coisa para ti, Jorge Tais. Quando um andarilho ali... Não pode falar mais andarilho também, né? Quando um morador em situação de rua bater na sua porta, te pedir o dinheiro na porta do mercado, alguma coisa assim, fala o seguinte: cara, sai dessa vida, tu tá pedindo porque tu quer se manter na rua, na droga, eu sei que tu perdeu pro vício, vamos pôr internação, vamos se internar. É a pior frase que você pode falar para uma pessoa dessa. E se você demonstrar que em Blumenau, se ele não quiser, tem internação compulsória, ele vai fazer só uma coisa: acelerar os passos para longe de você. Você pode fazer esse teste, porque eles não querem, não é que eles são, é a droga que faz isso com eles, entendeu? É uma doença, eles precisam de tratamento contra a dependência química. Só que essa situação do bairro Itopavazinha, a gente passou muito no bairro Escola Agrícola, sou morador do bairro Escola Agrícola, quando a Amblu estava lá. Deu uma amenizada? Deu, mas ainda ficou uma herança lá, porque eles pararam de atender homens ali no Amblu. Uhum. Né? Mas ainda ali, o pessoal dos bairros Salto sabe o que eu estou falando também, porque ali tem o Centro Pop, onde eles vão dormir. Eles ficam ali usando drogas, ficam sem roupa, cometem assédio contra mulheres. Né? Então, tá todo mundo com medo ali. E no bairro Itopavazinha também. Então, já que o prefeito Egídio Ferrari, que é delegado também de polícia, está indo à rua, mostrando tal, tá na hora de fazer uma operação um pouco maior e ir para o bairro Itopavazinha. Lembra aqui o excelente, magnífico trabalho que o coronel Jefferson Schmidt, quando comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar, fez a PM lá no condomínio da Botuverá, que hoje é um condomínio habitacional de verdade e não mais uma área dominada por facção criminosa. Então, o que a polícia tem que fazer, o poder público tem que fazer, polícia civil, polícia militar, assistência social, poder público estadual, poder público municipal, sufocar mesmo. Sufocar. Eu sei que é difícil, que tem legislação e tal, mas para a nossa sociedade sempre é difícil. Sempre é difícil. E a gente está sofrendo cada dia mais. E está difícil ali a região da Itopavazinha de verdade. Então, tem que parar de só limpar a vitrine e, de repente, passar lá um tirapó no depósito também, né? Virando a página agora, saímos dos moradores em situação de rua para cachorro em situação de rua. Às vezes nem é só o animal em situação de rua, né? O ataque de pitbulls a um casal de idosos no Garcia, parece que os animais invadiram a residência desses do atacar, porque o cachorro, o pitbull, ele não ataca a pessoa, ele ataca o outro animal, né? Não, ele ataca pessoas também, tá? Eles têm muitos relatos de ataque às crianças. Então, talvez eles, por a criança ser pequena, talvez ele até faz essa associação. Associação, pensando que é um outro animal, né? A gente tem esse lado aí do pitbull atacando o casal de idosos, tem um outro lado, né? O vereador tirando um gato do bueiro porque CPREAD, ninguém foi. Aí vai lá, o vereador faz esse serviço. Parece que não teve algo mudando com relação ao CPRAD. A gente espera isso. Aliás, eu até imaginava que iria ser criada uma... Só para justificar aqui né? Quem é o vereador que fez isso, né? O Jovino Cardoso Neto. Parece que o CPRAD passou lá, olhou o bueiro, tal, tem que abrir outro bueiro. E o vereador Jovino foi lá com uma técnica que rapidinho resolveu o problema, né? Será que os técnicos do CPREAD
não sabem essa técnica, Pois ou é. não tem. Eu vou pedir ao vereador, reúne todo mundo, né? E Aham. difunde essa técnica aí, né? O vereador Juvino já está meio especialista em resgate de animal, né? Nossa, eu me lembro de enxurradas, É, enchentes, que ele aham. resgatou animal, né? Ele tá craque nesse Tá. negócio. Então pode ensinar esse pessoal, né? Já que parece que o pessoal não sabe, né? E, Jorge, o que é uma pergunta que eu ouço muito e às vezes faço. Para o que de fato serve o CEPREAD? Para atender 10 cachorros e quando está em o 11º, não só cachorro, tem gato em outros animais, né? Mas quando tem o 11º animal, o que a sociedade deve fazer? Quem isso... Olha, por uma unanimidade, diria eu, que não chamaram o Corpo de Bombeiros, porque geralmente sobra para Corpo de Bombeiros que está sendo acionado até para resgate de esquilo, de morcego. Estou vendo as ocorrências aí que estão assim usando o Corpo de Bombeiros para absolutamente tudo. Aliás, se o vereador Juvino tirou um animalzinho do bueiro, o Corpo de Bombeiros já foi acionado, Jorge Tais, sabe para quê? Para tirar uma chave do bueiro. Chave? Chamaram o Corpo de Bombeiros para tirar uma chave do bueiro. A moça lá deixou a chave cair no bueiro e chamaram. Mas vamos lá. A gente não sabe para que serve o CPAD. E aí, talvez, né, o delegado Egídio, que se elegeu deputado na defesa dos animais, possa de fato Teve um mudar impacto essa realidade. importante na eleição E dele. eu também sei que é difícil porque ele não pode falar. Ele não vai falar. Porque faz parte, é sucessor de governo, faz parte do mesmo partido, mas sabe os cofres da prefeitura? Tá difícil. Tá difícil conseguir construir alguma coisa. Não tem dinheiro não. Então, ele não pode falar, Jorge, mas assim, o que a gente vai buscando de informação, sugaram da publicidade, sugaram de diversas outras, e aí sugaram mesmo, sabe? Quer fazer uma licitação para 13 milhões de reais para 12 meses e gastar 8 em 2 meses? A metade praticamente ali, que sejam 6 em 2 meses, aí tem que fazer milagre, né? E aí eu acho que não foi, acho não, tenho certeza que não foi só na comunicação, foi em diversas outras pastas. Aí tem que ir com cautela, tem que ir buscando artimanhas, né? Vamos virar a página dos animaizinhos, mas só A gente lembrando, precisa- né? Eu vi o ataque dos pitbulls aí, é verdade. Eles mataram idosos. um poodle, né? E atacaram os... Exato. E aí o marginal, dono dos pitbulls... Bem provavelmente porque os idosos foram defender o animalzinho dele. Provavelmente. Né? E aí o marginal, dono dos pitbulls, né? Tinha lá aves silvestres, de maneira irregular, né? Vários animais, inclusive em situação de maus tratos. Mas ele vai responder apenas um termo de ajuste de conduta. É a legislação brasileira. Essa questão da legislação também pode ser discutida, né? O que precisamos avançar nesse sentido. Mudando o foco agora para falar do transporte coletivo, porque a partir deste domingo, 111 novos horários vão estar disponíveis para o usuário do transporte coletivo. E vem aí, né, uma passagem temporal para o final de semana de 6 horas, ou seja, a partir de sábado às 3 horas da tarde, você entra em um veículo do transporte coletivo, passa o cartão e só vale para quem pagar com cartão. E 6 horas para frente, né, qualquer outro veículo do transporte coletivo que você pegue fora do terminal, você não paga a passagem, né, porque tem esse tempo aí e de 6 horas. E pode ser mais de um, inclusive, né? Você pode desembarcar, por exemplo, assim, eu moro... Sim, e durante esse período de 6 horas, Isso, qualquer linha que você for com aquele cartão, você não paga. Não precisa ir até um terminal, por exemplo, sabe? Para fazer o traslado. Né? Essa são medidas que buscam incentivar o uso do transporte coletivo também aos finais de semana e aos domingos, né? Até o final de semana passado, pegar ônibus aos domingos, tinha que ter uma paciência muito grande, que era muitas poucas linhas, né?
Sim. Agora 111 horários a mais. Vamos ver se isso repercute. Tem essa repercussão de não usar o corredor de ônibus na Avenida Martin Luther. Ontem eu estava aqui no centro no final da tarde e, Jorge Tais, não senti um impacto expressivo com relação à proibição do uso do corredor, tá? Eu geralmente não usava, porque como é utilizado pelos ônibus, ele é sempre esburacado ali e tal, né? Um relevo bem mais difícil do que a pista da própria avenida, mas eu não senti esse impacto, porém só foi um dia, né? E ainda metade do mês, para o fim do mês aí. Mas é o seguinte, demonstra-se um esforço daí, agora sim, a gente talvez tenha que reconhecer esse esforço que a atual administração está apresentando para estimular o uso do transporte coletivo. Eu realmente acho que se for para liberar corredor de ônibus em horário de pico, não faz sentido algum ter corredor de ônibus. Corredor de ônibus tem que ser para usar o ônibus, e justamente no horário de pico, né, que você sai do trabalho, vai para a faculdade, por exemplo, você tem que ter o espaço livre ali para os ônibus. Se liberar para carro, não faz sentido ter, porque vai atrasar o ônibus. Ah, mas se libera, agiliza os carros. Mas o carro já te dá uma vantagem com relação ao transporte coletivo. Sim, essa é uma discussão que vai longe. Mas o avanço dos horários, a Vila Itopava precisa de atenção. Tenho recebido reclamações porque com o novo terminal lá da Itopava, por exemplo, o ônibus da Vila Itopava lá passa 4 horas da manhã. Aí ele vai até o terminal da Itopava e só sai o ônibus de lá às 5h20, Jorge. Então tem gente reclamando com relação... E qual o sentido, né? Se sai da Vila Itopava e o pessoal precisa vir até o terminal Aterro, todo esse entorno ali, VEG, diversas outras empresas grandes ali, que daí está antes do terminal Itopava, pô, não faz sentido o ônibus sair 4 horas da manhã lá na Vila Itopava, passar por lá, e aí a população chegar 4h30 ali no terminal, mais ou menos, talvez até um pouco antes, e ter que esperar até as 5h20 da manhã, né? Então, isso aí também precisa ser revisto. É verdade, né? Torcemos por avanços, né? Que Exato. O transporte coletivo melhore. Parece Quando que a gente fala está... de melhoras do transporte coletivo, é você ir para o ponto de ônibus e o ônibus aparecer. Reforço, aliás, isso já foi, liberação do FGTS para moradores de Blumenau atingidos por enxurradas em fevereiro. Quem fez o registro na Defesa Civil pode já entrar no aplicativo do FGTS, né, para solicitar aí a liberação de parte do saldo que tem do FGTS. Quem não fez deve procurar a Defesa Civil, que vai fazer uma avaliação e daí para fazer o registro da ocorrência. Por isso é sempre importante, né, se você sofrer com vendaval, destelhar a sua casa, tiver alguma situação, ou alagar a sua casa, às vezes as pessoas acabam procurando a imprensa e aí eu respondo, ligue, acione a Defesa Civil. Não, mas eles não resolvem nada. Não, mas eles vão te visitar, vão registrar isso que você foi afetado, e aí, né, isso vai te servir para o futuro. A liberação do FGTS nada mais é do que o direito de você ter acessar um dinheiro que já é seu, né? Mas isso te ajuda para um momento específico, porque afinal de contas, pô, nunca passei por isso, Jorge, nunca quero passar, mas tem uma água invadindo a casa da gente, e isso deve ser um transtorno, ter que comprar móveis, tudo isso acaba ajudando para você também não ter que pagar juros, né? Juros está alto, por sinal. Então, isso vai te favorecer, vai te ajudar. E não é só a liberação do FGTS que vai ajudar a economia Blumenau. Também foi aprovada aí uma portaria para que Blumenau de fato apresente requerimentos, né, do que foi utilizado para auxiliar essas pessoas e também a infraestrutura afetada para que venha verba e ajude a cidade nessa reconstrução. E venha também mantimentos, colchões, alimentos, cestas básicas, tal, que a gente de repente tem estoque tal, mas vem e numa eventual outra situação esteja à disposição
da sociedade ou até para cidades da região aqui que Blumenau pode cooperar, né? Para fechar, hoje é aniversário de Indaial. Antes de ontem foi aniversário de Gaspar. Tivemos Isso. essa semana comemorativa, né? Indaial hoje, Gaspar, Indaial 91 anos. Gaspar também esteve em festa. Domingo, Florianópolis. Semana cheia aí de festa nos municípios aqui do estado. Do estado, exato, né? São co-irmãs aí da emancipação praticamente, Indaial e Gaspar. E tem festividades bem bacanas aí em Indaial, né? Shows gratuitos, né? Eu acho que gratuitos, domingo principal com Michel Teló. Isso, tem Para quem gosta, né? Aproveita, né? Legal, é isso aí. E de graça, né? Então, o prefeito ali investindo nisso aí. Prefeito Silvio de Indaial, que também está no blog. Mas foi confirmado, né? Exato. Superou aí uma disputa judicial com seus adversários. Exato. E para fechar também aqui, Jefferson, recado do Taylor. Tá falando aqui sobre a situação na Itopavazinha, que segundo ele está insustentável. Fica de novo, né? Pedido aí para o governo que faça ações contínuas, né? Também naquela região. Não tenho dúvida que eles devem estar preparando algo. Antes do meu término aqui, em primeira mão, Jorge Tais tem informações então sobre o velório do Cal Ehring. Começa hoje às 16 horas, vai até às 22 na igreja luterana aqui do centro, e amanhã das 8 às 12 horas, então. Cal que perdeu a vida nessa madrugada aos 77 anos, né? Aqui, então, possibilidade de quem o conhecia prestar suas últimas homenagens a partir das 16 horas de hoje. Então, mais uma vez, sentimentos à família, aos amigos aí de Cal Ehring. Obrigado pela participação, Jefferson. Obrigado. Ainda tem uma notícia que vou publicar agora início da tarde, Jorge, tá? Sobre um falecimento do menino de 2 anos ontem à noite, no momento em que a Bianca, a gente tinha notícia boa da localização do pai da Bianca, faleceu esse menino vítima do engasgamento por chocolate, Jorge. Ai, que tristeza. Que tristeza. Um ótimo final de semana, Jefferson. Isso aí, que a gente tenha a possibilidade de ter notícias mais leves, positivas, boas, né? Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço.